Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nessa aula aqui nós vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Então pessoal, dentro de instantes nós vamos iniciar. Então pessoal, na aula anterior eu falei para vocês sobre a retirada das tropas alemãs ali gradativamente do solo inglês, né? Na verdade a aeronáutica alemã ela foi sendo derrotada pelos ingleses, né? Esse reconhecimento da derrota começou quando os alemães passaram a realizar ataques noturnos em vez de ataques diurnos, né? Então mostrava ali que eles não eram capazes de enfrentar a força aérea inglesa, né? Ao mesmo tempo, os alemães foram direcionando seus ataques em duas direções, ao sul e também ao leste, né? Ao sul eles foram atacar a África e ao leste eles foram atacar os países dos Balcãs, né? O restante ali dos países do leste europeu, e aí por fim eles tentariam atacar a União Soviética, né? Mas, pessoal, a gente precisa entender algumas coisas antes de chegar nesses pontos aí, tá? Então, no 27 de setembro de 1940, a Alemanha assinou com a Itália e com o Japão o Pacto Tripartite, que era o pacto que ia ficar conhecido, pessoal, como Eixo, tá? Então, a Alemanha, Itália e Japão assinam esse pacto que visava ali uma união contra as potências aliadas, né? Então, contra a França, contra a Inglaterra era ali um reforço também do pacto anti-Comintern, né, porque os três já tinham assinado lá entre 36 e 37 o pacto contra a União Soviética, só que agora o que eles fizeram era reforçar essa aliança aí para tentar vencer a guerra. Só que nesse momento, pessoal, a Alemanha ela estava com um pacto de não agressão com a União Soviética, então ela não poderia atacar a União Soviética, eles tinham um pacto ali que impedia isso. O terceiro, pessoal, é que o Eixo ele vai comandar uma invasão aí a África, enquanto estava acontecendo ainda o ataque contra a Inglaterra, né? Então, em fevereiro de 1941, vai acontecer esse ataque aí do Eixo, tá? Então, por exemplo, nós teremos lá este momento aqui que vai ser em Tobruk, né, na Líbia, que vai ser uma base em que os aliados vão manter ali uma força, né, aí no caso França e Inglaterra, contra a Alemanha e Itália. Então vai ter o cerco a Tobruk, que vai ser muito importante aí para essa guerra no norte da África, mas os alemães eles vão se expandir, né? Então Tobruk aí na Líbia ia ser um ponto onde os aliados iam mandar reforços para tentar impedir que as potências do eixo chegassem até o Egito e dominassem o porto do Cairo, né? Então essa era a função aí de Tobruk aí para os aliados, né? Enquanto para o eixo seria importantíssimo tomar essa cidade aí. Então esse cerco aí vai durar vários meses aí no ano de 1941 e os aliados eles vão conseguir segurar essa cidade aí, né? E aí os alemães eles vão ter várias tentativas aí de tomar esse lugar, mas não vão conseguir, tá? Mas eles vão tomar outras áreas ali do norte da África. Então a invasão da África vai ser importante. Quando a gente fala da invasão do norte da África, pessoal, são os veículos utilizados, porque eles vão ser construídos na base do Fusca, tá? O nosso famoso Fusca aqui, ele era um carro desenvolvido lá na Alemanha nazista, né? Joseph Porsche tinha assinado um pacto lá nos anos 30, né? Um tratado com o próprio Hitler, né? Para construir o carro para a Alemanha, o carro básico. Ia ser o Fusca, né? A Volkswagen, né? Que é o carro do povo. Wagen é carro, né? Volks é povo. E aí, esse carro ia se difundir. Na época da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o Fusca? Ele ia ser adaptado para a guerra. Então esse daqui, pessoal, é o Schimmingwagen, que é um carro anfíbio, né? O Fusca ele teve ali seu modelo transformado num carro anfíbio. O que é isso? É um carro que pode correr por terra, mas ele também pode navegar. Então ele tem ali um formato de barco, né? Ao mesmo tempo que um carro, né? Então, só para vocês lembrarem, né, como é que é o Fusca, então tá aqui. Esse aqui era o Commanderwagen, que era o carro utilizado pelos oficiais, né? Os oficiais aí eles utilizavam esse carro para poder andar aí no meio da guerra, tá? Então, um carro baseado aí no Fusca, tá? Não só houve a invasão da África, como também os aliados vão convocar soldados africanos aí para a luta contra o eixo. Então, os aliados, aí no caso da França e da Inglaterra, convocaram ali cerca de 500 mil de homens para a luta. Então, por exemplo, pessoal, a França, só ela convocou 100 mil homens, tá? Ainda no ano de 1939.
Então eles vão convocar esses soldados africanos, que muitos deles reclamam pelo reconhecimento, sobreviventes, vão reclamar pelo seu reconhecimento aí ao longo das décadas posteriores à guerra. Então esse é um dado importante aí, esse recrutamento, tá? Então, por exemplo, nós temos esse veterano de guerra aqui, que é o Albert Kunilko, né, que é um congolês. Na época o Congo era controlado pela Bélgica. A Bélgica, como nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, aliás, ela foi controlada pela Alemanha, ela foi invadida, né, foi derrotada. Ela ia recrutar homens aí na África, né, no Congo, né, porque era sua colônia, né. Então esse daí é um exemplo, né, outros milhares aí que lutaram, né. O Kunilko alega, por exemplo, né, que ele recebe aí uma pensão de 5 euros por mês, né, é muito pouco para quem deu a vida, arriscou a vida, né, aí na guerra, né. Então milhares de outros vão fazer esse mesmo tipo de reclamação. Então esse é um exemplo de como esses africanos foram convocados, né. Então congoleses, senegaleses, aí no caso dos franceses, né, porque Senegal era da França, enfim, vários outros exemplos aí nós temos nessa guerra. Aconteceu uma expansão do eixo aí, entre os anos de 1940 e 1941, em número de aliados, né? Então, porque é o seguinte, o eixo então ele começa com a Alemanha, Itália e Japão, e ele vai se expandir. Os países do leste europeu vão começar a entrar no eixo, né? Claro, com o poder ali da Alemanha por trás disso, né? Então, pessoal, por exemplo, né? Então tá ali, ó, o mapa tá em inglês, né? Mas dá para entender. Vocês vejam aí que no leste da Europa tá ali, ó, Hungria 1940, Eslováquia 1940, Romênia 1940, Bulgária 1941. Aquele ali que tá logo, aí tá escrito ali, ó, Iugoslávia, aí embaixo tem um pedacinho ali de terra, aquele ali é a Croácia, também vai entrar aí ao lado do eixo, nessa guerra, tá? Então, pessoal, países que estão na aliança do eixo, tá? Que vão fortalecer aí essa união da Alemanha, da Itália e do Japão aí na Europa, tá? Interessante, pessoal, aqui a Iugoslávia, que tá ali, olha, ao lado da Itália ali, debaixo da Hungria, né? Ao sul da Hungria, ela vai ser desmembrada, tá? Pela Alemanha. Então, a Iugoslávia, que inicialmente ele vai ter o reino da Sérvia, assinando um tratado com a Alemanha, logo depois disso o governo sérvio vai ser derrubado e aí depois os alemães vão lá e conseguem conquistar novamente. E a Iugoslávia vai ser desmembrada, a Croácia vai apoiar os alemães, né, como eu já disse antes, né? E aí, enfim, a Iugoslávia vai ser um palco ali dos partisãs, né? Os partisãs vão ser homens que vão lutar contra a Alemanha, tá? Aí, ao longo da guerra. Mas o resto ali da Europa Oriental, vocês podem ver que praticamente fica ao lado dos alemães, né? A Polônia, lembrando que ela está já invadida pela Alemanha, né? Ela era o alvo lá do Pacto de Não Agressão, isso é importante de lembrar. Então, em junho de 1941, vai acontecer o grande plano do Hitler, que é invadir a União Soviética. Então, pessoal, esse plano do Hitler vinha desde os anos 30 já. Era a ideia de invadir aquilo que ele considerava o principal adversário a ser derrotado. Então, aquele tratado de não agressão de 1939, era apenas para assegurar ali uma situação para que a Alemanha se preparasse, para que a União Soviética se preparasse também. Era interessante para os dois, mas eles continuavam sendo inimigos. E agora, o Hitler, em 22 de junho de 1941, pessoal, vai partir para a ofensiva conhecida como Operação Barbarossa, tá? Então, essa operação, pessoal, iniciada aí, vai ser a maior operação feita pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, essa operação, ela vai contar, então, aí com a invasão da União Soviética pelas tropas alemãs, tá? As tropas do eixo, porque os aliados do eixo vão mandar também tropas aí. Então, Itália, Romênia, Bulgária, eles vão mandar também. A Finlândia vai entrar nesse momento também aí, porque a Finlândia é um rival da União Soviética, né? Essa invasão ela vai começar agora, aí no mês de junho de 1941. Então, o que acontece, pessoal, é que a Alemanha vai mandar 3 milhões de soldados, tá? Então, disparada aí a maior operação dela. Só lembrando lá que contra a França, por exemplo, não foram mandados 200 mil, né? Aí contra a União Soviética vai ser esse número aí impressionante, tá? Existe uma lenda aí de que a União Soviética estava preparando um ataque contra
a Alemanha não passa de uma lenda, foi comprovado até hoje aí de que o Stalin estava preparando esse ataque, porque ele contava lá com o pacto de não agressão para poder continuar a industrialização da União Soviética, né? Então, os alemães eles acabaram pegando a União Soviética desprevenida, tá? Então isso daí foi considerado um ferimento aí ao direito internacional, né? Então, por quê? Porque num tratado você não pode romper. O tratado ainda estava em vigor. Então a Alemanha pega a União Soviética desprevenida aí nesse momento. Os alemães acreditavam, pessoal, que venceriam os soviéticos em algumas semanas. Eles acreditavam que seria um verdadeiro passeio, que eles invadiriam com esses 3 milhões de soldados e a vitória seria rápida, né? Então eles mandam ali dezenas de divisões, eles mandam tanques, aviões que destroem ali boa parte das forças soviéticas ali na parte ocidental do país inicialmente, né? Mas o que vai acontecer é que os soviéticos eles vão recuando, né? Uma parte deles vai recuando, mas os alemães vão ganhando aí progressão no território soviético. Os objetivos dos alemães aí nesse ataque. Então, exterminar os soviéticos, tá? Era uma política realmente assim de eliminar os soviéticos, exterminar os judeus soviéticos, né? E colonizar as terras russas até os Urais. Seriam as montanhas ali que dividem a parte russa da Europa, né? E a parte russa asiática. Pessoal, o seguinte, quem contou muito para essa campanha aí, né, a propaganda, quando precisaram convencer os alemães desse ataque, foi o Goebbels, né, ali o ministro da propaganda. Ele começou ali numa tentativa de recuperar o seu prestígio, porque ele teve abalos ali com Hitler, né, ele chegou a ter problemas com Hitler em alguns momentos. Ele, para recuperar sua imagem junto ao Führer, né, o Hitler, ele fez essa propaganda também, né, de que era preciso destruir os soviéticos, porque o que acontece? Ele vai começar a fazer uma associação entre judeus e soviéticos, dizendo que eles eram os dois problemas, e a União Soviética representarem os dois ao mesmo tempo, os judeus e os próprios comunistas. Então, destruir a União Soviética, atacar os soviéticos, era destruir esses dois problemas, acabar com eles. Então, o Goebbels ele vai contar muito nessa propaganda aí para os alemães da época, porque os alemães eles ficaram meio divididos, né? Nem todos os alemães queriam que a União Soviética fosse atacada, né? Era mais o exército, as forças armadas, elas tinham mais essa posição, né? Os oficiais, o alto escalão não se opôs a esse plano, mas a população em si, ela não estava com certeza de que era necessário fazer esse ataque, né? Então o Goebbels vai entrar com a propaganda nesse momento aí. Só vão ser mandados os Einsatzgruppen, que são as unidades especiais por trás ali do ataque alemão. Então enquanto os soldados avançavam, as forças atacavam, vinham esses Einsatzgruppen, que eram grupos de extermínio, eram grupos enviados para identificar potenciais inimigos do regime alemão e assassinar. Então eles vão matar judeus, eles vão matar civis, os alemães eles vão matar ali 3 milhões de judeus dentro da União Soviética. Além disso, 10 milhões de soviéticos em geral vão morrer aí pelas mãos desses grupos, tá? Então, enquanto as forças alemãs atacavam, as forças aí de exército, da aeronáutica atacavam, aí vinham esses grupos aí especiais atacando também. E, pessoal, uma imagem do Einsatzgruppen, né? Então, eles eram homens aí com essa função de atacar os soviéticos, né? De atacar aí os cidadãos soviéticos que fossem ali uma ameaça para o regime, né? Além do próprio exército soviético. Só nós estamos vendo o mapa aí, então vai ter nos créditos lá da publicação vai ter de onde eu tirei esse mapa. Então vocês podem ver aí o mapa rosa, aí a parte rosa é a Alemanha e sua expansão. Então eles vão invadir o território soviético e essas flechas rosas vocês podem ver. Então se a gente for olhar para onde elas estão levando, então olha, elas estão levando para alguns lugares, olha. Então lá em cima está lá Leningrad, né? Está em inglês, é Leningrado, que é a antiga São Petersburgo, né, que já se chamou Petrogrado, e aí nesse momento é Leningrado em homenagem ao Lenin. Então vai ser cercada. Aí se a gente olhar ali, perto do quadradinho branco ali na direita, aí tá ali, ó, Moscou, né, vai ser cercada também. Aí se a gente olhar lá na parte direita, tá lá Stalingrado, vai ser uma última força ali de resistência dos soviéticos nessa parte aí do seu território, né? Então toda essa zona aí
entre a parte rosa e a parte marrom é o que os alemães foram ocupando, tá? Então, nesse dramático para a União Soviética resistir, né? Então, a primeira parte desse ataque vem entre junho e dezembro de 1941, e aí, então, os alemães iriam perceber algumas coisas. Os alemães iam começar a perceber. Eles começam a perceber, pessoal, que à medida que vai chegando dezembro de 1941 e o inverno vai tomando conta, suas tropas vão sofrer. Então, eles acreditavam que ia ser um passeio ali, que eles iam vencer em algumas semanas, mas eles vão vendo a campanha se estendendo por meses. Eles chegam em alguns lugares, as cidades estão queimadas, as plantações estão queimadas. Mesmo que eles tenham aviões ali para mandar os mantimentos, eles não se preocuparam tanto com essa questão da manutenção dos seus soldados. Então, quando vão chegando ali os últimos meses de 1941, o cansaço vai batendo nesses soldados. E aí, pessoal, em dezembro deste ano de 1941, o Stalin ordena um contra-ataque. Então ele vai ordenar esse contra-ataque, vai pegar os alemães ali desprevenidos, porque os alemães não esperavam que viesse esse ataque soviético. Esse contra-ataque ele vai começar a fazer os alemães recuarem. Em 1942, eles vão mandar um contra-ataque de novo, né? Aí vai ser o caso dos alemães, mandando um ataque outra vez. Então eles vão atacar Moscou e aí eles vão mandar uma nova ofensiva que vai chegar até Stalingrado. Só que aí, pessoal, o que acontece é que, mesmo nessa contraofensiva, não é tão eficiente aí para tentar, para conseguir destruir aí o restante das forças soviéticas, né? Porque na verdade o que a União Soviética fez foi recuar as suas forças até Stalingrado e atacar a partir dali. Então, pessoal, esse momento aí do fim de 1941 até 1942 é um momento crucial. É o momento em que a União Soviética vai resistindo, os alemães vão começando a ser abatidos pelo cansaço, tá? Bom, pessoal, importante saber uma coisa. Enquanto tudo isso estava acontecendo na Europa, lá na Ásia, em dezembro de 1941, vai ter um ato importante nessa guerra. Os Estados Unidos vão declarar guerra contra o Japão. Tá? Então, nesse momento aí, no final do ano de 1941, é um momento crucial. Então, enquanto a União Soviética resistia à Alemanha, os Estados Unidos vão declarar guerra contra o Japão. Por quê? Porque o Japão, pessoal, ataca Pearl Harbor, tá? Então o Japão ataca Pearl Harbor como uma reação à política americana de cortar ali fornecimento de recursos para o Japão, né? Porque o Japão tinha declarado apoio à Alemanha, os Estados Unidos declararam então que não forneceriam mais bens ao Japão. Um desses bens era o petróleo, né? Que era essencial ali para a questão de combustível, né? Então, dessa forma, o Japão reage e vai atacar Pearl Harbor. Os Estados Unidos vão declarar guerra contra o Japão. Tá, pessoal? Então, 1941, essa parte final do ano, é essencial para a guerra, pessoal, para os rumos da guerra, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Então, a União Soviética resistindo à Alemanha, iniciando seu contra-ataque. Os Estados Unidos declaram guerra contra o Japão. O que vai haver, então, a partir daí, pessoal? Então, isso, pessoal, nós vamos saber na aula que vem. Então, na aula que vem eu continuo falando para vocês. Então, pessoal, era isso. Obrigado e até a próxima.